Olá, compartilhando boas notícias novamente aqui. Eu quero compartilhar com você hoje algo que foi compartilhado comigo no ano de 1995. Algo que transformou a minha vida no antes e o depois. Foi um marco. Eu vou começar contando para você uma história que é fato verídico. Aconteceu no século passado. E, na verdade, eu li em um livro e eu não sei no momento qual foi o livro em que eu li esta passagem, mas marcou bastante para mim também. E eu quero começar por ela. Há uma cidade nos Estados Unidos chamada Cidade de Orem. Ela está localizada no estado norte-americano de Utah, o condado de Utah. É um lugar maravilhoso lá. É um lugar que ainda parece coisa de filme. É muito lindo. As pessoas vivem numa comunidade, em comunidades pequenas, poucas pessoas, poucas casas, todo mundo com a casa aberta, os brinquedos na rua, os carros abertos, as casas amanhecem abertas e as pessoas dormindo tranquilamente. Ainda é assim lá hoje. Então, naquela época, no século passado, era também um lugar bem aconchegante. Contudo, havia lá uma senhora muito pobre, muito desprovida de tudo, na verdade. Ela morava sozinha, não tinha familiares, a condição social dela não era boa, ela tinha um problema de saúde sério, estava acamada há muito tempo e a comunidade ali é um condado, um lugar maravilhoso, as pessoas se reuniram para ajudá-la. Foi então que chamaram um presbítero para abençoá-la, porque, enfim, ela estava desnutrida, muito fraca, e perceberam que a vida dela estava curta. O presbítero, em conversação com ela, observou na parede do quarto um quadro maravilhoso, bonito, uma moldura fantástica, uma coisa que numa casa totalmente desprovida de objetos de decoração, um quadro daquele realmente chamou atenção e ele questionou com ela. Ela respondeu a ele que disse assim: eu trabalhei durante toda a minha vida, quando jovem, para uma senhora condessa que morreu velhinha, sem nenhum familiar, no leito do hospital, e eu estava lá com ela. Então, antes de morrer, ela me entregou este papel, e me disse: minha filha, guarda isto, mas guarda com muito zelo, porque isso pode ser a salvação da sua vida. E eu achei realmente que era muito importante, então, como eu não sei ler, eu guardei, coloquei no quadro e tenho comigo aqui, é precioso para mim. Maravilha. O presbítero então perguntou a ela: mas a senhora me permite que eu me ausente daqui com ele por alguns instantes? Ela, mas Nosso Senhor e tal, e cheia de restrições, ela permitiu. Ele foi a um tabelião e confirmou o que suspeitava. Aquilo era um testamento milionário. Aquela senhora era herdeira de uma verdadeira fortuna enquanto estava morrendo por inanição. Porque faltava alimento, faltava dinheiro, faltava recursos, faltava condições de subsistência. Então, observando esta história, eu observo algumas coisas que eu tenho visto nos dias de hoje. O que me fez lembrar disso foi que eu estive em visita a uma amiga antiga, uma amiga de muitos anos, de longa data, e me deixou muito triste o estado em que eu a encontrei. Ela se encontra em estado de total decadência na vida espiritual, familiar, emocional, em todos os sentidos da vida dela. Há uma desesperança e ela se encontra desolada. E eu a conheço há muitos anos e ela se tornou cristã também há décadas. E eu realmente não consegui entender, questionei bastante, pensei muito, mas questionei também com ela.
questionei com ela sobre que o sacrifício na cruz, quando Jesus foi à cruz, ele foi à cruz para que nós pudéssemos ter vida em abundância. Por quê? Por que ter vida em abundância? Como foi o ato de Jesus? Ele foi à cruz porque quando Adão, lá no paraíso, entrou em desobediência, ele perdeu todos os benefícios que nós recebemos de Deus para ter uma vida maravilhosa, que nós fomos criados para viver no paraíso. Adão, então, quebrou o laço, fez arte e deixou a gente em maus lençóis, certo? Então nós passamos a ter uma vida muito difícil, tudo à base de sacrifício, durante muitos e muitos anos, quando veio Jesus, que o Senhor o mandou para que ele pudesse pagar o preço da nossa dívida, porque até então o reino ficou nas mãos do mundo das trevas. Nós ficamos debaixo da sola do sapato do diabo. Esta é a verdade. Então Jesus veio com o sangue, que é a moeda de Deus é o sangue. Então ele trouxe o Senhor Jesus, que já era dele, com ele, desde a fundação do mundo, que era o melhor do céu. Ele mandou então o Senhor Jesus com aquele sangue puro, limpo, precioso, essa moeda insubstituível, e comprou a nossa liberdade de volta, tirou a autoridade das mãos do mundo das trevas e devolveu para nós. E hoje, quem não tem conhecimento disso está como aquela senhora com um testamento milionário nas mãos e morrendo de fome na porta do restaurante. Eu fico assim, maravilhada quando eu penso nisso, quando eu falo sobre isso. Uma esperança muito grande me envolve, me invade, porque eu torço muito, eu busco muito para que pessoas que não têm consciência desta realidade possam se apoderar desta verdade e desfrutar da vida em abundância que está escrito na Bíblia para nós. O Senhor deixou para nós uma vida em abundância, basta que nós entendamos o sacrifício da cruz. O sacrifício da cruz foi ficando para trás. Eu conheço pessoas da igreja que estão há décadas lá e ela não está vivendo como alguém que recebeu o sacrifício da cruz. Ela está debaixo do sangue, da autoridade do sangue do Senhor Jesus. E isto devolveu para nós toda a autoridade, todo o poder. O mal tem medo de nós. O mal corre de nós, mas ele trabalha para que nós não tenhamos esta informação preciosa, porque sem esta informação você continua vivendo no mundo antigo, debaixo da autoridade dele, mas na verdade hoje ele não tem nem a chave da casa dele. Senhor Jesus foi lá e tirou a chave da vida e da morte das mãos dele e entregou a nós. E antes de sair daqui, o Senhor Jesus disse: aquele que crer em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Eu não sei se você se lembra, mas o Senhor Jesus, ele falava com as árvores, ele falava com os demônios, com as enfermidades, ele só dava ordens e eles obedeciam. Tudo obedecia à voz do Filho de Deus. E quando ele morreu foi algo tremendo. Quando ele na cruz do Calvário disse: está consumado, túmulos se abriram e pessoas que tinham morrido há muito tempo ressuscitaram. O céu se abriu, o véu se rasgou de cima a baixo. Foi um acontecimento magnífico do qual se fala muito pouco. O centurião presente ali quando presenciou cenas assim sobrenaturais acontecendo, o céu se abrindo, a terra se abrindo, morto levantando. Ele falou: meu Deus, esse realmente é o Filho de Deus. Ele reconheceu, ele pôde ver. Foi uma testemunha ocular, entre outras, né? Mas foi o acontecimento da nossa existência. Então as pessoas vivem como aquela senhorinha lá de Utah, de Sitiori, morrendo de inanição, com um testamento milionário nas mãos, com todo o poder, com toda a autoridade. Eu hoje quero deixar para você isso. E quero pedir para você compartilhar com pessoas
que você ama e que você quer também que elas tenham esse conhecimento. Nós não estamos aqui neste mundo mais escravos de absolutamente ninguém. Nós reinamos em vida, nós temos poder, nós somos pessoas poderosas. O Senhor, o nosso Senhor, pagou a nossa dívida, nós não somos mais acusados de nada. Nós temos os mesmos direitos, os mesmos benefícios que foram criados para nós no paraíso, porque foi para o paraíso que nós fomos criados, tá? Então, vamos tomar conhecimento dessa verdade que liberta, que quebra cadeias e que nos devolve o que é nosso. Eu estou aqui torcendo para você e para muito mais outras pessoas se apoderarem disso e desfrutarem desta vida maravilhosa que o Senhor deixou para nós, o autor da nossa existência, ok? Um abraço apertado para você, com muito amor e até mais.